A história está em todos os lugares e um desses lugares é o futebol. E você, mancebo ou garotinha, vocês conhecem sobre futebol? É claro. Vamos fazer um teste. Em que ano ocorreu a primeira Copa do Mundo? Vocês sabiam que uma das seleções que participaram da primeira Copa do Mundo foi convocada pelo seu rei e não pelo seu treinador? O que a primeira Copa do Mundo tem a ver com a independência do Uruguai? E por que praticamente só cariocas jogaram na primeira seleção brasileira a participar de uma Copa? Além de descobrir as respostas para essas perguntas, vamos ver o que acontecia no mundo durante a Copa que rolava bem aqui na América. Então vem comigo aprender um pouco mais sobre a história nas Copas do Mundo. Fala, meu povo, eu sou o Vinícius, professor de história e amante de futebol. Se você gostou da ideia de estudar história enquanto falamos de Copa do Mundo, então já esmague esse like, não esqueça de compartilhar com seus amigos o conteúdo aqui do canal e, claro, comentem aqui, derramem o conhecimento de vocês aqui nos comentários para participar de toda essa discussão, beleza? Legal. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os outros vídeos sobre esse mesmo assunto, ok? Então vamos lá. É ano de Copa do Mundo e o futebol é uma excelente janela, sempre foi, para nós enxergarmos alguns fatos históricos. E vamos começar analisando a primeira de todas as Copas. Para isso, vamos entender do início. Em 1904, a FIFA é fundada. Você sabe o que significa FIFA, né? Não tô sabendo. Federación Internacional de Football Association. Você viu que metade do nome da FIFA eu falei com sotaque francês puro e limpo e a outra metade eu falei num inglês fluente, né? Isso porque a FIFA foi fundada na França por 7 países: Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça. E eles tinham o objetivo de trazer para eles a federação mais forte que existia até então, que era da Inglaterra. Afinal de contas, os ingleses foram que inventaram a parada toda, né, do futebol. Então os caras espertinhos já meteram o inglês no nome ali, ó. Já meteram um Football Association no nome ali para atrair os ingleses, né? A FIFA foi fundada em 1904. Em 1905, os ingleses entram, acompanhados de Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Olha aí a tríplice aliança da Primeira Guerra Mundial entrando todinha na FIFA. E aqui em 1905 começou a se discutir a possibilidade de fazer um campeonato mundial de futebol. Já existiam as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, mas neles não tinha futebol, que só passou a integrar os Jogos Olímpicos em 1908. Essa ideia foi amadurecendo, mas aí quando chega em 1914, uma cacetada, começa a Primeira Guerra Mundial, aí não tem como pensar em futebol, não tem como pensar em mais nada, na verdade, além da guerra. Após encerrarem-se os conflitos, vocês sabem que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, se você não conhece sobre a Primeira Guerra, tô deixando aqui um link de uma paródia que eu fiz sobre a Primeira Guerra Mundial, uma música que eu tenho certeza que você gosta, com a explicação da paródia pra você entender tudinho sobre a Primeira Guerra, dá uma olhada lá. Finalizada então a Primeira Guerra Mundial, o novo presidente da FIFA, a partir de 1921, o Jules Rimet, francês, traz de volta a ideia de se fazer um campeonato internacional, global, de futebol. A ideia continuou amadurecendo e ganhou força principalmente depois do sucesso do futebol nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Precisava apenas determinar agora quando vai ser e onde vai ser a primeira Copa do Mundo. Depois de muita discussão, acaloradas discussões entre os principais países europeus e o Uruguai, ficou definido então que a primeira Copa do Mundo aconteceria em 1930 no Uruguai. Mas como assim? A maioria dos países participantes da FIFA eram europeus? Como que o Uruguai ganhou essa? Já parou pra pensar? Primeiro, a seleção uruguaia era uma potência do futebol nesse período. Sabe as duas Olimpíadas que eu mencionei aqui? 24 e 28, o Uruguai foi bicampeão, ganhou ouro nas duas. Nessa época, não tinha para Brasil e nem para Argentina. O Uruguai era a grande potência das Américas. Que loucura! Além disso, tinha uma questão histórica. O Uruguai iria comemorar em 1930 o centenário da sua Constituição Republicana. Ele havia se tornado independente do Brasil, inclusive, em 1828, e iria agora comemorar 100 anos da sua primeira Constituição Republicana. Portanto, tinha um elemento histórico ali importante para se fazer uma bela comemoração. Outra coisa que vale a pena salientar é que o Uruguai prometeu bancar, trazer todos os países participantes da Copa para o Uruguai. Afinal de contas,
Muitos países europeus viraram a cara, fizeram um biquinho quando perceberam que a Copa seria no Uruguai. Atravessar o Atlântico para ir lá naquele fim de mundo jogar bola, mas eu não vou de jeito nenhum. Inclusive essa aqui, ó, a Itália encabeçou uma rebeliãozinha dos países europeus para não participarem da Copa aqui. Fizeram um boicote. Até que o Júlio Rimet foi lá e fez a cabeça de algumas seleções europeias para elas virem participarem da Copa, bancadas pelo Uruguai. E o Uruguai também prometeu entregar uma boa estrutura para os jogos, fazendo um estádio novinho, o famoso Estádio Centenário de Montevidéu, que tem esse nome exatamente por causa dos 100 anos da Constituição Uruguaia. Como eu disse, alguns países europeus vieram participar da Copa. São eles a Bélgica, a Romênia, a Iugoslávia e a França. As outras seleções, encabeçadas pela Itália, boicotaram o evento. Da América do Norte vieram os Estados Unidos e o México. E da América do Sul participaram Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e, claro, o Uruguai. Ao todo, a primeira Copa do Mundo teve a participação de 13 seleções. 13 seleções, muito pouco, né? Mas foram 13 seleções que participaram. Melhor do que nada. E vale citar um fato curioso aqui, que eu havia mencionado. O Carol II, o rei da Romênia, que era muito interessado em futebol, o cara curtinha mesmo, ele próprio fez a convocação da sua seleção, não foi nem o treinador. Ele mesmo convocou os caras que viriam para a primeira Copa do Mundo. O quê? Agora você já imaginou hoje se o presidente do Brasil faz a convocação dos jogadores que vão para a próxima Copa? O que seria essa nossa seleção? Ah, vocês estão de brincadeira comigo, meu irmão. Em 1930, então, um navio chamado Conte Verde, que saiu da Itália com as seleções europeias, exceto a Iugoslávia, que não andava no mesmo navio que a Romênia, por causa da rivalidade entre as duas, vieram, passaram aqui no Brasil, o Brasil também entrou na mesma embarcação, uma embarcação gigante, e foram para o Uruguai. A viagem toda demorou 15 dias. Tudo isso? Agora, antes de falar propriamente dito da seleção brasileira e da sua participação nessa Copa, o que estava rolando no mundo nesse mesmo período da primeira Copa do Mundo de Futebol, hein? A Alemanha vivia o crescimento do nazismo durante a chamada República de Weimar. O nazismo que tomaria a Alemanha 3 anos depois, com Hitler sendo o primeiro-ministro. Os Estados Unidos tentavam se recuperar da grande crise econômica financeira que eles estavam passando, desencadeados pelo crash da bolsa em 1929. O Brasil aqui estava no finzinho do café com leite. Júlio Prestes havia acabado de derrotar Getúlio Vargas nas urnas e isso não terminaria bem. Ocorreria depois a chamada Revolução de 1930, que daria origem ao que nós conhecemos como a Era Vargas, que aconteceu ali um pouco depois da Copa do Mundo. Agora, por falar em Brasil, vale a pena mencionar aqui a rivalidade entre Rio e São Paulo, que não é de hoje. Faz tempo. Isso já vem muito antes de Bolacha ou Biscoito. Isso vem do início do século, quando as duas federações, que eram as mais importantes, estavam ali sempre lutando pelo poder para tomar a frente do futebol no Brasil. Vale lembrar aqui que, apesar das desavenças, a Federação Paulista e a Federação Carioca foram muito importantes para o futebol no Brasil. Delas surgiu o que a gente pode chamar de a avó da CBF, a chamada Federação Brasileira de Esportes. Foi criada em 1914, no ano de início da Primeira Guerra Mundial. E depois, em 1916, teve o seu nome alterado para Confederação Brasileira de Desportos. E só em 1979, lá durante a Guerra Fria, é que ela teve então seu nome finalmente mudado para Confederação Brasileira de Futebol, a polêmica CBF. Porque a CBF, ela como todas as confederações e federações nacionais, ela é a cafetina. Ela pega o jogador, usa e devolve. Se devolve quebrado, convoca outro, meu irmão. Mas como eu estava dizendo, nesse momento a gente estava vivendo um auge dessa rivalidade entre Rio e São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, em 1927 teve uma partida entre a seleção paulista contra a seleção carioca. Essa partida foi em São Januário, estádio do Vasco da Gama, e houve um pênalti para a seleção carioca. Os paulistas não aceitaram de forma alguma. Perfeitamente culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, fake. Segundo eles, o pênalti foi roubado. Não foi nada. O juiz tá dando pênalti por quê? Braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Eles impediram, eles foram lá e pararam com o jogo. Eles não deixaram que o pênalti fosse cobrado. E aí, o presidente do Brasil, no momento, o excelentíssimo Washington Luiz,
que estava presente, ordenou que o pênalti fosse batido. Ora essa, ele tinha ido lá para ver o jogo, ele queria ver o pênalti. O craque do Santos, que estava jogando pela seleção paulista, um carinha chamado Feitiço, disse: o presidente do Brasil manda no Brasil, aqui na seleção paulista mandamos nós. Pra vocês terem uma ideia que o Feitiço peitou o presidente do Brasil, hein? E vale a pena lembrar que o Washington Luiz era natural de Macaé, do Rio de Janeiro. A rivalidade era tanta que na época, quando o Brasil foi convidado a participar da Copa, o presidente da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, montou uma comissão técnica toda formada por cariocas. Na convocação dos jogadores, haviam sido convocados 11 de cada estado, mas a comissão técnica era toda carioca. Os paulistas exigiram que um representante da sua federação fizesse parte da comissão técnica, coisa que o presidente da CBD não concordou, até pela falta de tempo hábil para se fazer uma modificação assim em cima da hora de ir para a Copa. Por causa disso e por toda essa rivalidade que já estava no fundo, os jogadores paulistas foram proibidos de participar da seleção brasileira. Eles não poderiam integrar o time, a seleção que jogaria a primeira Copa do Mundo. O Brasil partiu então para o Uruguai apenas com jogadores cariocas, com uma única exceção. O jogador paulista Araquém Patusca, que era jogador do Santos, mas havia acabado de se desligar por um desentendimento que ele teve com o clube e ainda não tinha assinado contrato com nenhum outro time. Então ele pôde, por conta própria, decidir participar da seleção. Foi o único paulista no meio de todos os outros cariocas que estavam lá na seleção brasileira. Nesse Mundial, o Brasil não passou da primeira fase. Perdeu para a Iugoslávia, depois ganhou da Bolívia, mas não foi suficiente para se classificar. O grande campeão foi o anfitrião, o Uruguai, em cima da sua principal rival, a Argentina. Nessa época, essa era a grande rivalidade da América, talvez do mundo. Argentina contra o Uruguai. Alguns vão dizer que até hoje essa rivalidade é muito forte. Todos os países estavam passando por um processo de grandes mudanças. A Iugoslávia, por exemplo, havia sido formada depois que o Império Turco-Otomano e a Áustria-Hungria haviam perdido força ali entre os povos eslavos. Aqueles povos acabaram se tornando a Iugoslávia, que hoje em dia, por exemplo, já nem existe mais. E as rivalidades já eram tão presentes que a própria seleção da Iugoslávia era repleta de sérvios, porque os croatas, que também fizeram parte da antiga Iugoslávia, se recusaram a participar da seleção. Como vocês podem ver, a história é dinâmica e, assim como o futebol, é cheia de rivalidades e intrigas. Quer saber mais? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e não perca o nosso próximo episódio. Estamos apenas começando. Deixe aqui abaixo seus comentários para participar dessa discussão e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!